crédito acumulado do ICMS. Crédito acumulado do ICMS, assim como a substituição tributária do ICMS, são dois grandes tabus, né, na legislação estadual tributária. O crédito acumulado do ICMS, ele praticamente é um regulamento dentro do regulamento do ICMS. A verdade é essa. E, para que em aproximadamente 50 minutos a gente consiga traçar um panorama sobre o ICMS no Estado de São Paulo, eu projetei o histórico do ICMS e, ao final, até uma proposta em relação ao sistema que hoje temos no Estado. Não é? Eu, por 30 anos, trabalhei na Secretaria, participei do projeto, inclusive, do crédito acumulado, do novo modelo, da Portaria CAT 8309. Me aposentei o ano passado e a gente trabalha um pouquinho também com crédito acumulado hoje aí nas empresas com alguma dificuldade nessa área, né? A gente acaba instruindo em algumas situações. Mas vamos lá. Acho que, inicialmente, precisamos... Só eu conseguir... Para a direita... obrigado, professor. Bom, vamos lá. Eu acho que é importante nos situarmos na linha do tempo em relação à questão do crédito acumulado no Estado de São Paulo, em especial no Estado de São Paulo. Primeira coisa, nós temos a Constituição lá de 1988, estamos falando quase há 30 anos atrás, né? Naquela época, era exatamente o inverso que nós temos hoje, né? Porque o crédito acumulado, o que ele é na realidade? Eu tenho um saldo credor de ICMS, onde normalmente eu tenho uma entrada de mercadorias em uma alíquota de 18%, uma saída não tributada ou com uma alíquota reduzida, que me gera um saldo credor e que me possibilita transformar isso em crédito acumulado. Lá em 1988, a situação era o seguinte: as mercadorias industrializadas, elas pagavam ICMS ainda aqui na exportação, porque a grande percentual do crédito acumulado é em razão das exportações. Em 88, os produtos industrializados, eles tinham uma tributação normal do ICMS na exportação, diferentemente do produto primário, né? Então, os produtos primários, eles que tinham imunidade tributária, né? Desculpem, eles é que pagavam o ICMS. Muito bem. Aí, você vem, em 1996, na Lei Complementar 87/96, famosa Lei Candir, por conta do quê? De que, na época, você tinha um clamor nacional da exportação, na realidade, de tributos, né? Por quê? Você exportava produtos industrializados com ICMS, com impostos. Então, tinha um clamor nacional, na época, de que deveríamos, até por conta da competitividade das empresas, de retirar esses impostos dos nossos produtos exportados. Por conta disso, esses produtos industrializados, eles passaram a ter não incidência do ICMS na sua saída para exportação. Por outro lado, né, o que aconteceu? Aí passou a ser tributado os produtos primários. Foi uma situação muito interessante, né? Então, os produtos de mineração, soja, né? Hoje eles são tributados, coisas que não acontecia anteriormente. Muito bem. Isso em 1996. Aí criou uma seguinte situação. Os estados que eram altamente industrializados, como o Estado de São Paulo, por exemplo, houve um clamor geral, né, das administrações tributárias, porque eu tinha uma arrecadação calcada exatamente no imposto sobre a exportação e, de repente, eu não vou ter mais. Por conta disso, o governo federal falou, não, nós vamos criar aqui uma compensação para vocês através da Lei Complementar 87/96, que era a Lei Candir. Isso não aconteceu. Veio a emenda 42/2003, a emenda constitucional, na tentativa de trazer uma solução para esse cálculo, essa compensação,
não é? Que o governo federal ofereceria aos estados, mas a verdade é que isso não ocorreu. Chegamos a um ponto que o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para o Congresso Nacional até o dia 30 de 11, ou seja, de 2017, mês que vem, para que se construa exatamente o cálculo de devolução ou de compensação para os estados em relação à perda de arrecadação por conta das exportações. E, se o Congresso Nacional não suprir essa demanda, o Tribunal de Contas da União é quem vai ter que produzir essa sistemática de cálculos. Tudo isso por conta da questão da compensação tributária que os estados desejam para a perda da arrecadação, que até hoje eu nunca vi nenhum estudo, Maurício, sinceramente, nem acadêmico, que consiga provar essa queda de arrecadação. Muito pelo contrário, as arrecadações de ICMS, elas vieram em todos os estados nesse período de 88, né, até 2000, 2010, num movimento muito crescente. Bom, tirando fora essa questão da compensação tributária que o governo federal deveria fornecer para os estados, e isso até hoje não ocorreu, e se ocorreu, ocorreu em base muito pequena, coisas assim de 2 bilhões para todos os estados, e o governo federal transferiu, né, como verba. E isso é um argumento que muitos estados utilizam para não devolver o crédito acumulado para os seus contribuintes, a verdade é essa também, mas, independentemente disso, você tem hoje uma situação... Você tem uma situação no estado de São Paulo de devolução. Eu criei, então, aqui na linha do tempo, nós temos de 88, a Constituição, onde você começa, a Lei Complementar 87 e 96, a Emenda 4203, que fala basicamente da compensação que o governo federal deve trazer. Quando eu já entro na portaria CAT 5396, nós já estamos falando da nova modalidade de cálculo que as empresas têm que seguir para poder buscar o valor a que teria direito para fins de crédito acumulado. A portaria CAT 53, evoluímos hoje para a portaria CAT 8309. Eu já falo em portaria CAT 8309 porque, na realidade, essas portarias são as mais conhecidas pelos contribuintes e pelo próprio fisco. Se formos falar em termos de regulamento do ICMS, eu diria para vocês que são do artigo 72 ao artigo 84 do RICMS, que vai tratar sobre o ICMS na questão do crédito acumulado, e no artigo 21 e o artigo 30 das disposições transitórias do regulamento do ICMS. Mas eu preferia trabalhar com vocês, até em respeito, né, aos alunos que nos assistem, nas portarias CATs, que elas são de cunho mais prático, né? A portaria CAT 8309 é o sistema de custeio, mais conhecido como sistema de custeio. Ou seja, a empresa, se ela quiser buscar o crédito acumulado, né, para fins de transferência, para compra de matéria-prima, aquisição de veículos, ou seja, transformar isso em uma quasi-moeda, ela tem que se submeter ou a portaria CAT 8309, que é o sistema de custeio mais conhecido de forma mais complexa, ou a portaria CAT 207, 2009. Essa é o modelo simplificado. No modelo simplificado, até por conta do próprio nome diz, é somente para aquelas empresas que tenham uma geração até 10 mil FESPs, algo por volta de 250 mil na sua geração. Não é? Ele é simples por quê? Porque, simplesmente, a Fazenda disse o seguinte, você pega a sua saída, divide isso pelo IVA, para você buscar o custo, o IVA do setor, encontra o IVA do setor, busca a alíquota média, multiplica, você encontrou o valor que você teria de crédito acumulado do período. Então, ele é simples por conta disso. Diferente da 8309.
E a portaria CAT 26/2010, também conhecida pela criação do sistema ECREDAC, que é tudo digital. Antigamente era tudo com papéis, com requerimentos, e a portaria CAT 26/2010 ela vem exatamente suprir essa questão do papel e introduzir o arquivo digital. Como é que funciona o mecanismo da formação do crédito acumulado e do saldo credor? Primeira coisa, rapidamente, seria: eu tenho um fornecedor de matéria-prima com uma alíquota de 18%, que me vende para um industrial. Esse industrial, ou ele pode exportar essa mercadoria não vai ter ICMS, né, na sua composição do preço, ou ele vai, por outro lado, remeter isso para fora do Estado com uma diferença de alíquota, ou com subvenção de base de cálculo, ou com diferimento, ou até com subvenção tributária. Conclusão: vai ocorrer um acúmulo de ICMS por conta do saldo credor. Esse saldo credor ele vai se transformar em crédito acumulado quando ocorrer uma daquelas situações, ou uma exportação, ou uma venda para fora do Estado, ou uma venda com diferimento, ou com subvenção tributária. Bom, eu vou procurar tratar aqui com vocês, até por conta do tempo, do sistema mais complexo, onde as grandes empresas gastam até milhões de reais com sistemas, não é, para tentar cumprir a portaria CAT 8309. A portaria CAT 8309, nós vamos abordar ela mais à frente. O que ela faz? Ela segue o produto com ICMS, desde a sua entrada com matéria-prima até o final no produto de elaboração, e tenta identificar no produto que foi elaborado qual é aquele ICMS que estava contido ali de matéria-prima. Esse é o grande objetivo e é complexo. Reconheço com vocês que o sistema ele é complexo. Então, tem muitas empresas que se atrevem a buscar. Faço aqui um alerta, às vezes até com algumas empresas que já tive oportunidade, e vai como alerta nas consultorias, né? Então, tem empresa que chega e fala: não, eu faço o crédito acumulado. Eu parto do produto acabado e construo todo o sistema. Eu aviso para vocês, até como técnico, né, que fui da Fazenda, um cuidado especial em relação a isso, porque a Fazenda tem mecanismos para detectar isso aí, e na ocorrência, além de você ter indeferido o seu crédito acumulado, ainda você corre o risco de uma autuação. Mas vamos lá. Então, antes de você pedir, aqui é a dica para a empresa, o que ela tem que fazer? Primeira coisa, nota fiscal de entrada, extrair daquele período de geração todas as suas notas fiscais de entrada relativas aos produtos que foram objeto. Sempre é o livro registro de entrada. Manuel, como é que eu vou construir o arquivo? Primeira coisa, só aquilo que estiver no seu livro registro de entrada. Nota fiscal de entrada, notas fiscais de saída, obviamente, todas elas com relação aos produtos. Identificar os seus estoques iniciais e finais de produtos em elaboração. Verificação das situações excludentes de crédito acumulado. Nem tudo é crédito acumulado. Eu posso ter um saldo credor de 200 milhões de reais. Tudo isso pode ser transformado em crédito acumulado? Cuidado, nem sempre. Por quê? Em primeiro lugar, você tem que retirar desse saldo credor aquilo que pode estar contaminando. Um exemplo é a centralização da escrituração fiscal. Eu tenho uma centralização e o crédito acumulado ele é por estabelecimento, não é por empresa, diferentemente da Receita Federal. É conceito CNPJ. O Estado é conceito estabelecimento, inscrição estadual. Eu tenho que retirar, em primeiro lugar, saldo credor contaminado de escrituração fiscal. Saldo credor contaminado por crédito de ativo imobilizado. Eu tenho que tirar isso fora, porque isso não é considerado para fins de crédito acumulado. Outro detalhe, se eu tiver um saldo credor de muitos anos, de 6, 7, 8 anos, que vem se acumulando, a Fazenda só permite que você busque os últimos 5 anos.
Consequentemente, esse saldo credor que você tiver, a empresa, ela tem que partir do quê? Excluindo aqueles 5 anos que já se passaram. Conferir as ocorrências posteriores com notas fiscais de entrada e saídas. Olha só a complexidade, porque eu tenho as notas de entrada e tenho de saída, mas eu tenho as devoluções que ocorreram, tanto de entrada e, muitas vezes, de saída. Identificar as notas fiscais de energia elétrica, telecomunicações, fretes, em relação aos rateios para cada produto. Possuir um relatório do período das exportações e conferir se essas mercadorias foram efetivamente exportadas. Controles internos. Aqui eu procurei exemplificar, né? Extrair todos os relatórios. RM, relação de mercadorias, né? De requisição de mercadorias, ordens de serviço, ordens de produção. Ou seja, tudo isso você tem que começar a se municiar de informações para você construir o arquivo. Extrair controles internos sobre perdas e quebras e extravios de mercadorias. Porque tem perdas que são aceitáveis, são perdas que não são, é necessário laudo, não é necessário laudo. Porque isso pode ser questionado pela fiscalização. Separar a ficha técnica de cada produto, a composição de cada produto. Essa ficha técnica, e ela não é uma só, para cada fase de transição do produto em elaboração para o produto acabado, ela, no sistema da Fazenda, da Portaria CAT 8309, ela que vai ser o elemento de transição para cada produto, para cada passagem. Verificar a inserção das notas fiscais de entrada, saída, né, em duplicidade. Manuel, mas isso ocorre, meus amigos, ocorre e muito. Né? A verificação da EFD, para os alunos ou para os leigos que não dominam esse linguajar, né? EFD, Escrituração Fiscal Digital, ou GIA, né? Que é a Guia de Informação de Apuração do ICMS, ela tem que ter aderência, embora eles são sistemas diferentes, e muitas vezes a grande maioria das empresas erram, né? Não existe uma aderência da informação da EFD com a GIA. E isso acaba ocasionando não só a autuação fiscal, mas até o indeferimento do pedido de crédito acumulado. Então, essas notas fiscais, por exemplo, lançadas em duplicidade, ocorrem, e muito, mas às vezes uma nota fiscal lançada 2 vezes, ainda que seja uma nota fiscal eletrônica em arquivo XML. Vocês não acreditam, mas isso é uma verdade. Então, nós estamos falando aqui de preparativos que a empresa tem que ter para pensar em buscar o seu crédito acumulado. E o fisco, por sua vez. Aqui eu estou colocando confronto padrão, básico. Não é? Nós não estamos falando aqui de uma auditoria, não. Isso aqui é simplesmente você colocou o seu sistema de arquivo do crédito acumulado no sistema da Fazenda, esse batimento aqui ele é automático. Primeira coisa, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída. O fisco, né, seja ele estadual ou federal, ele tem um banco de dados fantástico de todas as notas fiscais emitidas pela empresa e contra a empresa. Né? Então, todas aquelas notas fiscais que estiverem nos arquivos, eles vão ser confrontados se eles são verdadeiros. Siscomex, a Receita Federal, ela, através de convênio com a Secretaria da Fazenda, disponibiliza o banco de dados das exportações que ocorrem no país. Então, a Secretaria da Fazenda ela cruza automaticamente todas as notas que estão no arquivo e verifica se efetivamente aquelas mercadorias foram exportadas. Suframa. Mas eu vendi mercadorias para a Zona Franca de Manaus com isenção de impostos do ICMS. Tenho direito a crédito acumulado? Sim. Só que você tem que ter a confirmação. E a Secretaria da Fazenda também tem essa informação dessa constatação, desse cruzamento. CADESP.
O CADESP, que é o Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, hoje nós temos aproximadamente quase os 2.800.000 contribuintes, 3 milhões no Estado todo. O que o sistema faz? Ele varre todo o arquivo digital e verifica se das notas fiscais de entrada existem documentos inidôneos ou empresas inabilitadas. Se você tiver, ele já vai barrar ali. GIA, ele vai cruzar todas as informações suas de GIA, da EFD, e as informações que estão no arquivo digital para confirmar se os valores estão corretos. Importação. Da mesma forma que as exportações, a Fazenda cruza as informações que você lançou no arquivo digital relativo a insumos que foram importados, ela vai cruzar se aquilo é uma verdade, para fins de cálculo de imposto, para fins de base de cálculo, não é? Para fins de emissão de nota. Bom, o fisco, cuidado. Aqui ainda vai outro alerta para aquele que estiver participando do 3º Congresso. Mano. Possibilidade de verificação dos estoques. A Fazenda ela vai confirmar se aquele arquivo que você lançou para cada produto, vocês imaginem, por exemplo, uma empresa automobilística onde você tem um automóvel. Um automóvel tem 10 mil itens, 15 mil itens. E se você vende aproximadamente ou faz uma exportação de milhares de veículos, vocês imaginem a quantidade de passagens que esses produtos passaram dentro de uma fábrica para gerar o valor do crédito acumulado final. Então, você tem que ter os saldos finais, os saldos iniciais de cada ficha, eles têm que ser coerentes, né? Eles têm que estar integrados. Caso contrário, o sistema está preparado para identificar exatamente as passagens que a empresa produziu no arquivo em relação à fórmula de cálculo. E aqui tem um detalhe interessante, que é um dos maiores problemas, obstáculos que as empresas possuem. Qual seja? O arquivo digital ele é executado através da média ponderada fixa, sendo que praticamente 100% das empresas utilizam média ponderada móvel. E aí, o que acontece? Se você quiser pegar o seu arquivo e tentar buscar uma aderência, né? Buscar uma referência com a sua contabilidade, não vai bater. Exatamente por conta desse detalhezinho importante que é a média ponderada fixa. Manuel, mas por que colocaram média ponderada fixa, né? Secretaria da Fazenda? Na época, um dos argumentos foi que a média ponderada fixa ela conseguia trazer um espelho melhor da GIA, né? Na hora de você fazer a confrontação dos valores que teriam que surgir do ICMS, das fichas, para a GIA. Então, esse foi um dos grandes argumentos. Confronto das transferências de matéria-prima para a produção. Então, eu sou uma indústria e tenho filiais, e cada filial faz um pedaço do meu produto, faz um pedaço da industrialização. Como é que fica essa situação? Porque eu recebo o produto em transferência. Nesse caso, a fiscalização poderá solicitar que aquele outro estabelecimento também produza esse mesmo arquivo digital. E esse arquivo digital ele é para todas as operações, não só para as operações geradoras, mas mesmo para as operações não geradoras. Ou seja, todo o movimento daquele estabelecimento tem que ser produzido naquele arquivo digital. Confronto das saídas dos produtos acabados versus vendas, a Fazenda checa, e a confirmação do crédito acumulado gerado, obviamente, através de tudo isso de sistema. O sistema trabalha com data mining, com ACL, ela tem grandes equipamentos, né, para girar todas essas informações, processar todas essas informações. Bom, falamos da portaria CAT 8309, mas, Manuel, o que é essa portaria CAT 8309? Né? Bom,
Ela é um arquivo, eu coloquei aqui chamada, mais conhecida como sistema de custeio, não é? Sistema de custeio. Ela possui 6 módulos. São 6 módulos de forma resumida aqui para vocês, tentando simplificar. Esses 6 módulos são compostos de 35 tipos de fichas. O primeiro módulo são as fichas de insumo, de matéria-prima, né? De 1A a 1E, relativo a produtos de industrialização, matéria-prima, energia, tudo aquilo que for insumo que é agregado ao produto. O processo produtivo, que as fichas 2A a 2G, se referem aos produtos em elaboração. Então, eu saio da matéria-prima, parto para o produto em elaboração. Do produto em elaboração, eu vou para os módulos de produtos acabados, fichas 3A a 3C. Já a ficha de rateios é quando você houver necessidade de ratear energia elétrica, telecomunicações, fretes, né? E aí você vai ter que utilizar a ficha 4A, 4C. Tem os ativos auxiliares, né? Fretes, isso, aquilo que você tem a necessidade. E a última, a geração de crédito acumulado, que são as fichas 6A a 6H, que tudo isso daqui ele é integrado de tal forma que cada lançamento desse eles se integram num arquivo só, somente num arquivo que é entregue daquele período que você estiver solicitando de crédito acumulado. Então, aqui ele é para vocês um resumo de centenas de normas que nós temos aí a respeito do crédito acumulado relativo à portaria CARTA 8309. Resumo. Fluxo resumido das operações. Eu tenho uma matéria-prima que entra com a ficha 1A a 1E, segue automaticamente essa matéria-prima para produto em elaboração, são as fichas 2A, 2G que vimos lá atrás. Para cada ficha, para cada produto em elaboração, que vai seguir para produto acabado, para cada um, eu tenho que ter uma ficha técnica, altamente discutível. Isso aí é o famoso bloco K. Né? O famoso bloco K é a ficha técnica que já está na portaria CARTA 8309. Mas não é, eu vou ter que informar lá a composição do produto químico, disso, daquilo. Sim, você aqui, nasce a ficha técnica, obrigatoriamente, ela tem que ser construída. Para quê? Para cada produto que for para produto acabado, né, nas fichas 3A até a 3C, você tem essa formação, e ali é que você já vai ter o valor do ICMS, que pode ser objeto de geração de crédito acumulado. Então, eu vou sair do saldo credor e vou obter o meu crédito acumulado no final. Principais desafios das empresas. Quais são os principais desafios, pela minha experiência, seja na fazenda, ou seja agora na área de consultoria, que eu percebo? Primeira coisa, ausência de integração dos módulos 1A a 1E, 2A a 2G e a 3A a 3C. Estoque inicial aqui não bate, estoque final não bate com o estoque inicial na outra ponta. Muito comum ocorrer esse tipo de situação. Estoque negativo. Manuel, é possível. Meus amigos, recomendo vocês olharem, né, o livro, principalmente o modelo 3, Registro de Controle de Produção em Estoque das Empresas. Muitas empresas geram os arquivos em grande quantidade, às vezes não fazem um controle de qualidade. Você vai encontrar lá menos um motor, menos um parafuso, e não existe essa questão de menos um. Porque às vezes isso ocorre, Manuel. Tem alguma motivação? Tem. Eu vou explicar para vocês. O que acontece é assim, normalmente hoje as empresas elas trabalham com o sistema just-in-time, né? Nem just-in-time, né? Ninguém quer ter mais estoque custa dinheiro. Então, eu compro a mercadoria, já está precisando lá na produção. Então, na hora que o insumo chega na fábrica, o responsável pela produção, cadê essa mercadoria? Né? Já manda entrar, já vai direto para a produção, já lança no almoxarifado. Só que o arquivo XML,
porque ele tem que ter toda uma administração, né? A empresa organizada, hoje ela tem que administrar o seu banco de dados de arquivos XML, porque eu tenho um DANF que vem com a nota, que às vezes pode vir ou pode não vir o arquivo XML, seja da entrada ou da saída. E aí o que ocorre? Toda essa nota fiscal ela tem um trâmite de entrada para verificar se o pedido está correto, isso e aquilo. E, às vezes, quando ela vai ser registrada, o insumo já entrou na fábrica, já foi registrado, como não tinha entrada, o responsável lá pelo almoxarifado do depósito lançou aquilo, ficou negativo, e quando é uma mercadoria, você consegue localizar isso rapidamente. Agora, vocês imaginam quando são dezenas de milhares, uma empresa aí de médio porte, que tem aí 20, 30 mil notas por dia ou por mês. É algo absurdo. E a fiscalização, simplesmente, ela entende da seguinte forma: ele vai lá, verifica esse estoque negativo, ele não vai ficar procurando a nota fiscal, ele dá 5 dias de prazo para você tentar localizar a diferença, você não vai localizar, e ele vai autuar por diferença de levantamento. Então, esse é um grande risco que normalmente eu recomendo para as empresas tomarem muitíssimo cuidado, que são os estoques negativos. GIAs com valores incompatíveis, a mesma coisa. A GIA não bate com a FD. Não façam isso. Você tem que fazer um trabalho antes de geração desses arquivos. Cuidado com a média ponderada móvel, com a média ponderada fixa, mesma coisa. Fabricação de equipamentos de grande porte. Esse é um outro item interessante. São aqueles equipamentos que demoram, às vezes, mais de um exercício para serem construídos. Grandes equipamentos, geradores, né? Uma aeronave, coisas dessa natureza. Como é que fica essa situação? Porque quando eu emito a nota fiscal, eu emito em cima de contratos, eventos contratuais. Normalmente, aquele valor que eu tenho na nota fiscal de venda não corresponde àquela mercadoria que está naquele produto que está sendo exportado ou está sendo entregue. Então, esse aqui, eu considero para vocês que mereceria aí um curso aprofundado de algumas semanas para discussão do crédito acumulado em empresas que trabalham com equipamentos de grande porte, que demandam assim, mais de um exercício na sua elaboração. Empresas com dezenas de milhares de produtos acabados também é um grande desafio. E aqui eu volto de novo a fazer a ressalva do cuidado, né, com soluções milagrosas, né? São soluções que, às vezes, são apresentadas sem técnica. Olha, eu gero a partir do produto acabado e eu consigo te gerar o crédito acumulado. O risco é muito grande de isso ser questionado posteriormente e você ter, ainda por cima, uma autuação. Nesse quadro, o que procuramos fazer? Uma representação também simplificada das fichas 1A, 2G e a 3C, que é os insumos, o cuidado que a empresa tem que ter, aqui no produto em elaboração e aqui já na fase do produto acabado. Então, nas fichas 1A, que é a parte de matéria-prima, são as mercadorias, tudo que você deveria considerar para efeito de custo, contabilidade de custo. Mas tudo isso é o inverso que normalmente é feito hoje. Hoje, normalmente, como é que a empresa faz? O produto chega, você retira o ICMS, tá certo, os impostos não cumulativos, para você calcular o custo. Nesse sistema do crédito acumulado é exatamente o contrário. Você tem que trazer o ICMS para cada fase que você tem dessa situação. Então, eu tenho mercadoria para revenda, energia elétrica, materiais auxiliares. Você tem que verificar se esse produto, de repente, ele agrega elementos externos, tipo assim, um produto que agrega umidade, malte, por exemplo. Eu compro malte do Sul, né, 1 tonelada, eu corro um grande risco, quando ele chegar na minha fábrica, de chegar 1.200, ou às vezes até 900, por conta exatamente disso, a perda ou ganho de peso por conta da umidade. Matérias de consumo interno, né?
E aqui eu tenho as perdas e quebras, né, que podem ser reutilizados, não é? Imobilizações, produtos que vão para produto em elaboração na sequência dessa matéria-prima. E aqui, outro cuidado também, que são as transferências de produtos semi-elaborados, e para cada produto em elaboração, uma ficha técnica. Não é? Uma ficha técnica para cada produto em elaboração, que, na sua sequência, vai para o produto acabado, e aqui depois eu tenho as situações aí, externas das vendas que comporão o arquivo. Então, esse aqui é um pedaço, de forma resumida, para vocês, um fluxograma, não é? Desse processo de geração do crédito acumulado em relação ao sistema de custos da empresa. Manuel, o que é isso aí? Meu Deus do céu! Da mesma forma, como o assunto ele é complexo, não é? Eu procurei, mas aqui vocês vão entender rapidinho, é facinho de compreender isso aqui. Não é? É o trâmite do crédito acumulado. Todo mundo reclama do trâmite, mas, Manuel, tem um crédito acumulado lá que está 5 anos, ou está 8 anos, ou 2 anos. Como é que funciona isso? Né? Primeira coisa, eu tenho aqui, nessa coluna, do lado esquerdo, as 3 situações de geração de crédito acumulado. Eu tenho alíquotas diversificadas, né? Saídas, né? Ou seja, eu recebi com 18% e eu tenho uma saída com 12%, com 4%. Não é? Eu tenho com redução de bases de cálculo, com manutenção de crédito, obviamente, saída com isenção, com não incidência, diferimento ou subvenção tributária. Então, aqui são as situações de geração. Consequentemente, eu tenho um saldo credor continuado. Olha, e o que é muito importante no pedido? A Fazenda quer que o saldo credor seja continuado e crescente. Porque se você tiver uma situação de saldo credor elevado, mas ele estiver decrescente, a Fazenda não aceita isso para fins de pedido de crédito acumulado. Ele é indeferido de imediato. Então, ele tem que estar sempre crescente. Muito bem. Daqui, nós temos... Você tem que verificar, porque eu posso ter uma situação de saldo credor que não é nenhuma dessas. Existe, Manuel, sim, saldo credor de estoque. Eu posso ter uma situação de saldo credor de estoques que não é nenhuma dessas e ela não é geração de saldo credor. Bom, passado toda essa situação, tirei o ativo imobilizado, eu tenho o crédito acumulado gerado. Do crédito acumulado gerado, são 2 situações. Ou eu vou poder pedir pelo simplificado, opção A, ou pela opção B, que é o sistema de custeio. A opção A, que é o simplificado, é até 250 mil. Lembrem, 10 mil FESPs. Isso está lá no artigo 21 do regulamento do ICMS. Desculpe, artigo 30. 21 são os investimentos. E na opção B? Na opção B, é acima de 250 mil, é o sistema de custeio. Muito bem. A empresa conseguiu gerar o arquivo, num caso ou no outro, ela vai lançar isso no ECREDAC. No ECREDAC, vai ser feita uma verificação prévia ou a fiscalização de 2 uma. Você pode ter o seu processo deferido ou indeferido. E aqui, na sequência, as possibilidades. Poucas empresas sabem que ela tem direito a um recurso se ela tiver um indeferimento do crédito acumulado. Então, ali eu fiz uma construção dessas possibilidades de recurso. E o último quadro da direita, o que é, Manuel? O último são as possibilidades de utilização do crédito acumulado. Ele é uma quase moeda, praticamente, e você pode adquirir matérias-primas, ativo imobilizado, transferência para outros estabelecimentos, né? Ou seja, praticamente é um recurso muito interessante para as empresas nessa época de crise. No estado de São Paulo, devemos ter hoje aproximadamente uns 40 bilhões de reais de crédito acumulado que as empresas podem solicitar ou estão paradas na Secretaria da Fazenda. Tem um projeto, estava olhando no Congresso Nacional, parece que no Brasil, ao todo, parece que temos aproximadamente 500 bilhões de reais de saldo credor de impostos, não é? Que
infelizmente, isso poderia ser utilizado no nosso país, na economia, né, para até poder movimentá-la, né, diante dessa crise que estamos vivendo no momento. Mas, Manuel, não adianta. Eu protocolei ou protocolizei o meu pedido de crédito acumulado, está lá há 5 anos, não anda, por uma série de fatores. Tem alguma solução para isso? Sinceramente, eu consegui encontrar para vocês uma decisão judicial, não é? Aonde a Justiça determinou à Secretaria da Fazenda que analisasse o processo de crédito acumulado em 60 dias. Isso aqui foi uma decisão, inclusive, do Tribunal de Justiça, já em fase de recurso. A empresa pediu 15 dias, ela estava com 5 anos. Ela tinha solicitado em 2005, em 2010 ainda ela estava com o processo dela travado, e o argumento da Fazenda era que, enquanto a empresa não saneasse as dias e o débito impediente que ela tinha, o crédito acumulado não andava. A empresa entrou na Justiça e o juiz determinou que a Fazenda se manifestasse em 60 dias. Então, estou comentando com vocês essa possibilidade desse remédio judicial para aquelas situações onde você tem aí um crédito acumulado parado há, sei lá, 3, 4, 5 anos aí. Bom, já caminhando aqui para o final, trago aqui para esse ambiente, é um ambiente acadêmico, né? Um ambiente de pesquisa, é uma proposta para o crédito acumulado do ICMS, porque você tem hoje bilhões e bilhões de reais praticamente represados nos balanços das empresas, sob a rúbrica, muitas vezes, né, realizável a longo prazo, porque você não tem ideia de quando é que aquilo vai se realizar. A verdade é essa, nós estamos falando não é de 1 milhão ou de 2 milhões, nós estamos falando aí de dezenas de milhões, muitas vezes de centenas de milhões, algumas vezes de bilhões. E são recursos valiosos que, muitas vezes, as empresas ficam preocupadas. Né? Em primeiro lugar, isso é um lucro fictício, no meu modo de ver, se você for ver, sobre, inclusive, do ponto de vista do imposto de renda. Né? Também, as empresas, por sua vez, você ter esse ativo não realizável por tanto tempo, empresas de auditoria normalmente já estão questionando esses valores para que eles sejam lançados em resultado, já que você não consegue realizar isso em 2 anos, 3, 5, 8, 10 anos. Então, faz o seguinte, você lança isso para despesa. E a proposta, então, por conta disso, uma proposta que trazemos principalmente para as empresas, né, no sentido de você buscar uma utilização mais ágil, eficiente desses recursos. Né? Em primeiro lugar, para a própria Secretaria da Fazenda. Né? Hoje você tem um elevado custo de manutenção desses sistemas da Fazenda para manter isso. Hoje, o crédito acumulado não é considerado esses valores para efeito de LDO e de LOA, infelizmente. O crédito acumulado, o saldo do credor de ICMS é uma dívida com os estados, que os estados têm, é um passivo do Estado com as empresas, deveria estar na LDO e na LOA, não está. A imagem prejudicial do fisco, na realidade, por conta desses valores, né, desse clamor por conta desse valor que fica represado. Os grandes contribuintes detentores de saldo credor são potenciais contribuintes regulares de ICMS, ou seja, eles poderiam estar recolhendo impostos, principalmente esses grandes contribuintes. Custo elevado na busca de eficácia, segurança e agilidade por parte da Fazenda. Por parte da empresa, se não houver previsão de consumo, que eu comentei com vocês, lá de acordo com o próprio, né, o inciso 2 do artigo 179, começa a criar um problema de você lançar esses valores, normalmente, que as empresas utilizam, não lançar esses valores no circulável, realizável a longo prazo. Antes de vir, estava olhando de manhã, inclusive, o balanço da Embraer, por exemplo. Né? A Embraer tem lá, ela lançou, agora acho que no primeiro trimestre de 2017, algo por volta de 300 milhões de reais no realizável a longo prazo,
exatamente sobre esses valores. Se o contribuinte não realizar, teria que lançar isso como resultado. Cria um problema para a própria empresa, para os acionistas, isso e aquilo, para o mercado, performance dos executivos. Para o contribuinte, o saldo credor, né, além de ficar longos períodos, gera o lucro fictício que eu comentei com vocês. Reflexo no fluxo de caixa, isso aí é dinheiro que poderia movimentar as empresas. Prejudica o exportador. Prejudica o exportador do nosso país, porque esse dinheiro ele poderia facilitar, girar o fluxo de caixa das empresas e até você ter um preço mais competitivo lá fora por conta disso. Isso é um custo hoje, esse valor parado nas empresas. Então, resumo, né? No estado de São Paulo, nós temos algo por volta de 20 bilhões, o volume normalmente é elevado. A proposta, então, eu tenho aproximadamente os 100 maiores devedores do ICMS hoje, eles devem aproximadamente 20 bilhões de reais. Os 100 maiores devedores. A proposta seria utilizar esse saldo credor contra essa dívida, né? A Cefaz, a PGE, encontra dificuldade de você buscar, principalmente aquele devedor, aquele inadimplente, que não adianta, a dívida dele chegou num tal ponto que ele não consegue mais pagar aquilo. Esquece. Né? Tanto o contribuinte com saldo credor como o que não recolhe ICMS, hoje, o saldo credor ele não impacta a arrecadação e aquele que já não paga também não impacta a arrecadação. Então, essa proposta ela não tem impacto na arrecadação. Então, a proposta, o que estamos sugerindo, seria utilizar parte do saldo credor para pagamento desses débitos em atraso. Ou seja, seria monetizar, securitizar o crédito acumulado. Essa é uma das propostas. Eu já vi uma proposta, um estudo uma vez, onde o BNDES iria adquirir esses valores de crédito acumulado, monetizar, etc. e tal. Eu acho complicado até por conta da crise que o BNDES está vivendo hoje. Mas, enfim, seria liberar de forma simplificada 4 bi, né, ou seja, 1/5, né, por ano, ou seja, 333 milhões de reais por mês, para a liberação de crédito acumulado dessas empresas que detêm para as empresas devedoras. Porque o que ocorre normalmente na cadeia produtiva, você pega o setor metalúrgico, você pega o setor automotivo, você pega o setor de cana-de-açúcar, a cadeia, muitas vezes, de fornecimento, ela está endividada, ou ela está com sérios problemas tributários, muitas vezes, e muitas vezes é com o próprio ICMS. Eu mesmo tive a oportunidade de ver diversas empresas na cadeia produtiva com elevados valores de dívidas. Então, esses grandes contribuintes que são detentores, são o polo, não é, gerador, ele teria condições de colaborar com os seus fornecedores através do pagamento dessas dívidas. E aí seria um ajuste entre os dois. De uma certa forma, você aliviaria a dívida do devedor nessa proposta, não é? Onde eu tenho, vamos supor, uma montadora, um exemplo, uma montadora de veículos, que tem aí alguns bilhões de reais, por exemplo, de crédito acumulado, e ela tem, por exemplo, a sua cadeia produtiva, ou parte dela, altamente endividada com o ICMS. Dívidas que muitas vezes não vão ser pagas, dívidas que muitas vezes as empresas vão fechar, mandar milhares de funcionários embora, aonde você poderia transferir essa empresa, que tem um crédito acumulado, transferir esse ICMS para aquela que deve, ela quitar o imposto, e o ajuste de fornecimento de mercadorias ou controle acionário, ou seja lá o que for, ficaria a cargo entre elas. É uma proposta que não impacta a arrecadação, porque aquela que deve, os 20 bilhões, vocês esqueçam, ele vai acabar falindo, ele vai entrar em recuperação judicial e o Estado não vai ver esse dinheiro. E essa está com isso daqui represado há muitos anos, e dificilmente, com a crise que vivemos hoje, o Estado vai liberar esse dinheiro com facilidade, seja pela questão do repasse do governo federal, ou seja pela crise da arrecadação. Proposta. Então, contribuições. Aqui eu tenho, né, de forma também resumida, quem tem o saldo credor é que iria liberar, ele não poderia estar omisso de obrigações acessórias, todo aquele cuidado que devemos ter. Também, eventuais de saldo altos de infrações seriam excluídos. O contribuinte tem que estar em atividade nos últimos 6 meses. O saldo credor acumulado, né, ele tem que estar
por exemplo, crescente, ele não pode estar decrescente, essas seriam algumas condições. Também, podendo transferir o que teria o crédito acumulado, né? O que teria, seria detentor do valor do crédito acumulado já. Ele poderia transferir, uma sugestão nossa, a partir de novembro de 2017, né? 1/5 do valor do saldo credor dele a cada mês, né? 1/12, devendo manter um controle à disposição do fisco. Não vi nenhuma dificuldade em relação a isso. Transferência do valor do saldo credor do contribuinte, né? Do imposto, né? Que não recolhe no caso, efetuados, obviamente, através de nota, com todo um controle fiscal. Transferências de saldo, de valores de saldo credor, podendo ser utilizadas, inclusive, para pagamento de auto de infração do seu fornecedor. É uma opção, né? Não deixa de ser recurso. São sugestões. Né? Então, aqui, já o contribuinte que tem a dívida do ICMS, esse que tem a dívida, né? Ele não pode estar omisso de GIAs, de FD. Então, ou seja, tem que ser um contribuinte que esteja regular perante a Fazenda. Em plena operação nos últimos 6 meses, não pode ter encerrado as suas atividades, como forma até de você otimizar o mercado, de você expandir as operações. Ele não pode estar as suas atividades encerradas. Também aceitar a condição de não mais inadimplir. Olha, é até interessante, o Estado vem vindo aí com um projeto de nos conformes. Então, ele vem, inclusive, a agregar valor em relação a isso. Né? Essa empresa faria um acordo com a Fazenda de não mais inadimplir, sob pena de perder todo esse regime. A forma de participação seria o contribuinte, ele tem a liquidação do débito, ele vai requerer, junto à Secretaria da Fazenda, o que tem a dívida, né, com o ICMS. O abatimento da dívida vai ser feito através, obviamente, né, de autorização daquele que detém e também da própria Secretaria da Fazenda, antes. O saldo credor transferido também vai ser autorizado, com base em requerimentos, verificações posteriores, e a eventual constatação de irregularidade do saldo credor transferido, não é, vai implicar a anulação da compensação efetuada. Então, essas são umas sugestões que fazemos. E quais seriam as virtudes? Assim, rapidamente, diminuir os efeitos danosos do acúmulo que você tem hoje no Estado de saldo credor de ICMS, oferece maior competitividade, simplificação do processo, diminui o custo do cumprimento de obrigações acessórias hoje por volta de 2 a 5 milhões. As empresas têm que contratar empresas especializadas, né, em relação à questão de gerar esses arquivos, de gerar o crédito acumulado gerado. Colabora para diminuir o endividamento, né, dos próprios estados. Introduz ânimo e incentivo nas próprias empresas, apresenta um governo moderno, né, justo e de visão, combate a inadimplência de forma inteligente, diminui o saldo credor do contribuinte com o Estado, diminui a salda da dívida do contribuinte com o Estado, diminui o contencioso administrativo. Hoje nós temos mais de 10.500 processos no TIT, no último trimestre, 120 bilhões de reais é o contencioso administrativo hoje no Estado de São Paulo, estoque. Diminui o contencioso, inclusive, no judiciário, com a sucumbência. O Estado paga 5% cada auto de infração que ele perde no judiciário. Gente. Isso é um valor absurdo. Também a vantagem que o próprio Estado pode utilizar isso para incrementar, né, investimentos no próprio Estado de São Paulo. Não possui risco, porque o saldo credor está parado lá, o crédito acumulado não impacta na arrecadação. E aquele que não paga, ele também não impacta na arrecadação, porque ele já não está pagando mesmo. Então, essa proposta ele não tem impacto nenhum. Pelo contrário, a tendência é melhorar a arrecadação. O Estado tem 5 anos para diminuir a dívida desses contribuintes detentores dessas dívidas, né? E, ao mesmo tempo, melhorar o próprio caixa, não só do Estado, também das próprias empresas. E agradeço imensamente aí a atenção de todos e o meu muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.